Fala meu povo, tudo jóia com vocês? Hoje nós separamos aqui alguns temas para que a gente esclareça alguns detalhes na cabeça de vocês. Vocês que estão pensando em causar no próximo verão, querem chegar daquele jeito na praia. Olha só, a gente separou um tema muito interessante aqui. 8 coisas que você precisa saber antes ou sobre a sua lipo HD. Então, você que está pensando em fazer uma lipo HD, separamos 8 pontos importantes que você precisa ter em mente ou você precisa conhecer antes de realizar a sua lipo HD. Antes da gente começar esse vídeo, vai fazer o seguinte: curtir, compartilhar e vai se inscrever. Dizem as más línguas, ou na verdade tem uma mística nesse vídeo, que é o seguinte, gente: se você curtir, compartilhar, se inscrever, tem uma chance de mais ou menos 50% ou mais de você fazer sua lipo HD nos próximos 2 anos. Então, depois você me conta, tá? Você vai assistir esse vídeo, vai dar 2 anos, você vai escrever aqui: fiz minha lipo HD, fiz minha lipo HD. Você tá joia? Tamo combinado? Então olha só, 8 coisas que você precisa saber antes de fazer a sua lipo HD. Ponto número 1, qual a diferença da lipo HD para lipo tradicional? Olha só, essa é uma dúvida muito frequente. A lipo HD, diferente da lipo tradicional, a gente trabalha gordura profunda e gordura superficial. Na lipo tradicional, a gente vai trabalhar só gordura profunda, gordura de depósito, então flancos, abdômen inferior, onde tem de fato acúmulo de gordura. Na lipo HD, a gente vai trabalhar todas as camadas de gordura em diversas regiões do corpo, tá? Qual o objetivo da lipo HD? Deixar você com um aspecto mais atlético, tá? Então não é simplesmente só reduzir volume, é, digamos, mudar o contorno corporal para um aspecto mais atlético, mais definido, mais malhado, mais bonito, né? Vamos falar a verdade? Mais bonito. Então, diferente da lipo HD, ou diferente da lipo tradicional, a lipo HD a gente trabalha mais camadas de gordura, mas também a camada superficial, que é uma camada que a gente precisa de tecnologia específica para poder acessar. Questão número 2, quais requisitos para fazer uma lipo HD? Não posso ser obeso, tá? Então pacientes em IMC, homens em IMC acima de 30, mulheres em IMC acima de 28, não são interessantes para lipo HD. Não pode ter muita flacidez de pele, não pode ter muita gordura visceral, tá? Então são basicamente todos os pacientes que a gente pode fazer lipo tradicional, mais pacientes magros, tá? Então, diferente da lipo convencional, os pacientes magros se beneficiam muito da lipo HD. Então, a lipo HD eu posso fazer para todo mundo, mais ainda os pacientes magros. Posso fazer lipo HD, terceiro ponto, posso fazer lipo HD e prótese no mesmo dia? Pode sim, tá? Se for somente a inclusão do implante mamário, dá pra gente associar somente dá pra gente associar com a lipo HD, tá? A gente normalmente vai pensar ou evitar ou considerar fazer em 2 etapas se você tiver uma mama muito volumosa e a gente for precisar fazer redução ou mesmo mastopexia, aquela cicatriz em T. Agora, se for só a inclusão do implante, tranquilinho, não tem problema, dá para associar com a tua lipo HD, valeu? Quarto ponto, tenho flacidez abdominal, posso fazer lipo? Olha só, como eu disse para vocês, pacientes com muita flacidez não são candidatos ideais para lipo HD. Por quê? Porque, obviamente, a flacidez de pele vai atrapalhar a definição. E quando a gente extrai gordura da pele, né, extrai gordura do subcutâneo, se a pele não tiver uma boa capacidade de retração, vai ficar mais flácida ainda e acaba piorando bastante o aspecto. O tratamento ideal para flacidez, para pele flácida, é de fato as incisões, então a abdominoplastia, então a gente cortar, descolar, puxar para retirar o excesso de pele. Então, se você tem muita flacidez, não é um caso ideal. Muito embora, é óbvio, a gente tem casos que a gente tem aquela flacidezinha discreta que dá para a gente fazer uma lipo HD e associar com tecnologias para retração de pele, por exemplo, o Renuvion, tá? Que é uma excelente tecnologia, mas não substitui a retirada de pele. Então, são para casos em que a gente não indica abdominoplastia, mas tem um pouquinho já de flacidez. Então, a lipo HD com Renuvion pode ser uma opção. Agora, se você tem muita flacidez, realmente não tem jeito. Eita, Covid. Tá brabo o negócio aqui. Ponto número 5. Posso utilizar gordura do abdômen. Tô me sentindo o Michel Temer falando agora. Sabe o Michel Temer quando fica aquela voz? Não. Posso utilizar gordura do abdômen para aplicar no corpo? Pode, tá?
Como a gente conversou já, tem uma técnica que chama inclusive o graft, que a gente pode injetar gordura dentro do músculo, inclusive do reto abdominal, dos gominhos, por exemplo, se eu quiser dar mais volume para os gominhos dos retos abdominais. Agora, o que é muito comum é a gente injetar gordura, no caso de homens, no peitoral e deltoide, para dar mais volume nessa região superior. E em mulheres, a gente injetar gordura no bumbum, né? Mulheres que querem melhorar ali o contorno do bumbum. O enxerto de gordura no bumbum é excelente, bastante interessante, tá? Então, é possível utilizar gordura do abdômen para aplicar em outras regiões do corpo tranquilamente. É possível fazer uma lipo HD após uma abdominoplastia? É possível. O que é diferente, tá? Na lipo HD com a abdominoplastia é que a gente vai fazer um padrão de definição, a gente vai, digamos, trabalhar a lipo HD num padrão de definição mais suave. Lembrando, na lipo HD a gente tem 3 padrões de definição: um padrão de definição leve ou suave, um padrão de definição moderado e um padrão de definição extremo. Tudo é lipo HD. Todas essas, digamos, modalidades ou padrões de definição, a gente vai utilizar a mesma tecnologia, a mesma abordagem, basicamente a mesma cirurgia. É uma perspectiva artística apenas, tá? Se a gente vai definir mais ou menos. Na lipo HD a gente vai trabalhar num padrão de definição mais suave, porque eu já vou cortar e descolar e puxar essa pele, para que de fato a gente não tenha risco adicional para a cicatrização da pele, tá? Então normalmente na lipo HD a gente vai trabalhar num padrão de definição mais suave. Então assim, os pacientes que querem falar, doutor, eu quero trincar o abdômen e eu preciso fazer lipo HD. Pode ser que seja necessário 2 etapas, tá? Cirurgia em 2 etapas. Agora, vou falar a real para vocês. Nunca uma mulher que eu fiz abdominoplastia com lipo HD, tô pensando aqui, mas nunca voltou para fazer, para digamos, buscar um padrão de definição mais extremo ainda. Normalmente o padrão de definição suave, moderado da lipo, com a abdominoplastia, vai deixar as pacientes femininas principalmente bastante satisfeitas. Os pacientes masculinos já é um pouco diferente, que aí a gente já precisa definir um pouco mais. Beleza? Então olha só. 7. O valor da lipo HD é maior do que a lipo tradicional? Vou responder dizendo simples, tá? É uma cirurgia que demora mais tempo, que eu preciso de uma técnica específica, que eu preciso de tecnologias específicas. Para vocês terem ideia, só o investimento em tecnologia para a gente fazer bem feitinho uma lipo HD vai chegar na ordem de 1,5 milhão, 2 milhões, tá? Só em tecnologia, não estou falando nem em técnica. A gente precisa de uma equipe de pós-operatório especializado para que você tenha a melhor recuperação possível, tenha pouquinho roxo, fique jóia, bacana, e diminuir inclusive fibroses, enfim, que acontecem depois da lipo, tá? Então, fica fácil vocês entenderem que é uma cirurgia que entrega mais para vocês, mas o cirurgião precisa de fato se preparar para entregar mais e investir, digamos, nessa cirurgia, tá bom? Então, sim, o valor é mais elevado. Oitavo e último, como é a recuperação da lipo HD? Normalmente é o seguinte, eu divido em algumas etapas. Primeira semana de edema, de inchaço e de drenos, tá? Os drenos são tirados com 5 dias, 6 a 7 dias são tiradas as bandagens, em torno de 7 dias a gente libera o paciente para dirigir, trabalho leve, pacientes que vão viajar a gente libera para retornar para a sua cidade, em torno de 30 dias a gente libera para todas as atividades. E entre 1 semana e 30 dias é uma fase, digamos, de uma adaptação gradativa, tá? Sendo que no começo você vai estar dirigindo, trabalho leve e tal, e vai evoluindo gradativamente. Com 20 dias você está fazendo uma caminhada mais demorada, 30 dias todo tipo de atividade. Certo? Então nós falamos ali 8 coisas que vocês precisam saber antes de fazer a tua lipo HD. Escreve aqui para mim se tem alguma coisa ainda que faltou nesse que você gostaria de saber e está pensando em fazer sua lipo HD, que nós vamos responder. Eu mesmo, pessoalmente, vou escrever aqui para você, aqui embaixo, nesse vídeo. Joia? Então aguardo vocês nos nossos próximos encontros. Um abraço. E aqui, nesse vídeo, é sempre tudo, tá? Sobre beleza, autoestima, coisas que vão ajudar vocês a melhorar a qualidade de vida. Aguardo vocês no próximo vídeo.